Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje em casa contra o Talheres pela Libertadores. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo. Torcedores do Tricolor seguem muito irritados com a derrota por 2-0 contra o Mirassol e a campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. São Paulo brigando na parte de baixo da tabela. Já havia contado para vocês sobre um depoimento do presidente da Independente, o Baby, afirmando ou criticando de forma aberta o presidente Júlio Casares e os membros do departamento de futebol, os diretores e também comissão técnica. Pois bem, agora uma série de medidas foram anunciadas. Não haverá no jogo desse meio de semana, Libertadores da América, partida que encerra a primeira fase ou a fase de grupos do São Paulo, não haverá aquela tradicional recepção do ônibus. Aquela cortina de fumaça vermelha, que muitas vezes foi apontada por jogadores como algo determinante para vitórias dentro de casa. Além disso, a torcida organizada do São Paulo também afirmou ou anunciou que não vai cantar o nome de nenhum atleta antes de a bola começar a rolar. Nesse manifesto, publicado há instantes, também existia a frase a seguinte, abre aspas, parabéns, vocês conseguiram. Depois de mais uma palhaçada no Brasileiro, é essa a nossa resposta. Zubeldia e comissão técnica, só viver de Copas não existe. Todos estão no limite. Também há um claro recado para todos os homens do departamento de futebol, incluindo Belmonte, Rui Costa, Milton Cruz, Muricy Ramalho, todo mundo bastante criticado diante da fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo e Talheres no Morumbi. São Paulo está classificado, mas precisa pelo menos do empate para garantir a primeira colocação. E se vencer, fica numa boa colocação geral, podendo decidir aí seus jogos das oitavas, das quartas e das semis, conforme for, conforme depende do adversário, em casa. Não que jogar em casa tenha sido muito bom para o São Paulo, mas enfim, terá essa vantagem. Vamos aí, que história é essa? Mais baixa, revisão? Conta aí. Vamos lá, você contou 10 desfalques e são 10 desfalques confirmados, né? 9 por lesão, rapidamente, vai lotando o dedo. Oscar, o mais novo deles, né? Luca, o menino da base, Marcos Antônio, Juan, Igor Vinícius, Ferreirinha, Lucas Moura, Caleri e Luiz Gustavo. São 9, mais o Alisson suspenso, 10. 10, tá. Então, esses 10 estão fora da lista de relacionados já confirmados. Alguns outros jogadores estão completamente no limite. Cédric, André Silva, Enzo Dias, né? Sim. E ainda depende de uma revisão para ele para o jogo, né? Contra o Talheres, alguns deles. E aí, para completar, é isso que eu tô com medo, fala. Não, para completar o elenco, para completar o São Paulo, o Zubeldia subiu 3 jogadores que estavam atuando no sub-20. Ah, tá, mas a revisão da base a revisão do médica ainda que eu pensei que pudesse ter mais alguém machucado. Não, a revisão médica pode afastar esses jogadores que eu citei da lista de relacionados. Esses que estão no limite. Podem, estão no limite, ou ficar no banco ou simplesmente nem irem para o jogo. Entendi. Né? O São Paulo... Esses aí que você falou, André Silva, essa turma aí. Os dois laterais, né? O Enzo e o Cédric, etc e tal, né? Tá bom. O Wendel podia jogar, podia, né? Oi? O Wendel podia, mas enfim, vamos adiante. Isso acaba abrindo para alguns, né? Depois a gente tenta até imaginar um time. Hoje eu acho é uma tarefa bem difícil. Mas o fato é que o Zubeldia subiu 3 novos da base, né? Olha lá, sim. O Henrique já era esperado. Até Henrique do Carmo, tá. Ele tinha se recuperado de lesão, jogou uma partida do Sub-20 no final de semana contra o Capivariano para ganhar algum ritmo depois de quase um mês fora, para ser relacionado para esse jogo já era um plano. Então o Henrique a gente até já esperava. E os outros dois, surpresas, o Mike, lateral direito, tão propalado. Mas que vinha sendo, vamos sim jogar aberto, vinha sendo reserva do time sub-20. Sim, eu falei aí pronto, porque todo mundo falando, põe o Mike.
o Alan Barcelos estava usando mais o Igor Felisberto, né, nos jogos como lateral. O Mike também, porque já treinou com o Zubeldia há algum tempo, né? E o terceiro que poucos treinos fez com o time profissional, pouquíssimos. Mas como o São Paulo não tem nenhum atacante praticamente, subiu o Paulinho, que foi o herói do título da Copa São Paulo. Foi aquele cara que substituiu o Rian na final contra o Corinthians na Copa São Paulo, fez os gols, etc e tal, que é um jogador que tem atuado desde a Copa São Paulo de centroavante, desde a final, mas ele é um jogador que começou do lado do campo, lado esquerdo, ele jogou muito com o Rian, aliás, começou assim, né, a Copa São Paulo. Isso que eu ia lembrar, eu lembrei dele disso, ele inclusive jogou bem, né? Começou Ferreirão, de ponta direita, Rian e Paulinho. E ele, sim, isso mesmo. E aí o Luca ganhou a posição do Paulinho, daí ficou Ferreirão, Rian e Luca, e aí o Paulinho voltou ao time titular na final no lugar do Rian. Um jogador que tem um bom porte, é mais alto, apesar de jogar também do lado do campo. Mas, cara, Dá para imaginar um time, pelo menos? Putz, difícil, cara. Dá por exclusão, né? Eu acredito que até Ferrarese, porque não tem outro, o Cedric vai ter que passar por uma revisão. Arboleda, ok, tá conseguindo voltar a jogar em bom nível. Aí eu acho que pode ter a dúvida Alan Franco ou Sabino pelo desgaste do. Assim como na esquerda, Enzo ou Wendel, né? Pelo desgaste. Podia, né? Jogar em casa, né? Um jogo internacional. Rapaz, meu amigo. Pois é. Além de todas as tretas do São Paulo de contusão, não sei o quê, o cara que o São Paulo contratou, o cara não joga. Exato. Simplesmente porque não joga. Porque quando entra mal, né? E várias vezes, diferentemente até de Garotos, o Zubeldia teve que substituí-lo em várias partidas porque ele não suportou o jogo. Não foi bem, exatamente. Ou estava com tontura, ou estava com não sei o quê, ou pediu para sair, ou, né? Diversas situações, né? Enfim, contra o Palmeiras ele saiu no primeiro tempo e tal. Bom, aí já por isso Alisson, ao menos o Alisson dá uma descansada. Aí é Pablo Maia e Bobadilha, acho que não tem outro. Não tem outros dois. Não tem outros dois, né? Marcos Antônio tá fora, o Luiz Gustavo tá fora. Então, o Alves pode ser uma opção como terceiro, né? Pode ser ele voltar um pouco, não sei. O Luciano não tá machucado, também pode ser ele. E na frente, cara, o Ferreirão já tá se matando. Então, eu acho que talvez esse jogo, apesar de ser, né, o clamor, esse é um desafio, né? Porque o André já tá fora no sábado. Então, o André teria que dar o último gás nesse jogo, né? E na esquerda, o Rodriguinho. Acho que não tem outro jogador, né? Assim estamos. Rapaz, torcedores, calma, muita calma. Mas não estão, né, com calma, né? Acho que tem pouca gente entendendo essa situação, até porque depois do jogo com o Náutico, acho que o time... Eu falei para você na live daqueles dias, parecia que tinha acabado, né? Ufa! Não tinha acabado ainda, faltava alguma coisa. Acho que o time deu tudo para se classificar na Copa do Brasil, machucou mais gente. E a questão principal é que o São Paulo não tem ido bem em casa, mas sem jogador, cada vez mais sem jogador, fica mais difícil ainda ir bem em casa. Né? E aí tem essa pressão da torcida, que eu entendo, compreendo, né? O time não ganha em casa, tem essa pressão da torcida comum, né? A organizada não é uma pressão. Mudou um pouco, né? Mas mudou a sua postura. Mas não é nada contra o Zubeldia, não sei o quê. É uma outra questão, né? E agora não vai ter a recepção lá de fogo, não sei o quê, não é isso? Como protesto. Mas isso, a torcida organizada cancelou a recepção tradicional na porta do estádio, não vai cantar o nome dos jogadores, como vinha cantando. E aí, assim, se não é contra os Zubeldia os jogadores, não é contra a gente, né? Não é contra eu e contra você, né? Eu acho uma postura equivocada, ainda mais com tantos problemas. Eu entendo a pressão que a torcida organizada está sofrendo do restante.
time vem aqui e não ganha, tal, só vocês não vaiam. Eu acho que seria pior, ainda pior o cenário com o distanciamento da torcida organizada. Enfim, eles prometem na nota cantar o tempo todo, né, incentivar o time o tempo todo, mas não gritando o nome dos jogadores antes e nem fazendo a tradicional recepção. O que eu acho que seria muito interessante para garotos que nunca tiveram a experiência da Libertadores e precisam de incentivo, né? Casares, hein? Deu entrevista para Antônio Tabet no UOL, finalmente, né? Deu outra entrevista, ele tinha dado uma entrevista para Priscila Senhorões, agora falou para o Tabet, e a entrevista não foi ao ar ainda, mas alguma coisa já se sabe. Falou sobre o Marinakis, o grego. Eu fiquei um pouco espantado com o que eu ouvi, já estão trocando assinatura, não sei o que, esse negócio deve sair até o fim do ano. A tal da parceria na base, né? Estão na troca de documentos que deve ser formalizada até o final do ano. Ou seja, ele disse ao Otávio que vai rolar. A parceria ainda sem o detalhamento, mas disse que vai rolar, né, até o final do ano, certo, Tironi? Você ficou com essa impressão, né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai entrar em campo hoje, novamente jogando em casa, agora pela Libertadores contra o Talheres. O volante Alisson está suspenso. Já o meia Oscar, com edema na coxa esquerda, também deve ser desfalque. Então a provável escalação do São Paulo deve ter Rafael, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco e Enzo Dias, Bobadilla e Pablo Maia, Luciano, Lucas Ferreira e Cedric, e na frente André Silva. E eu acho muito engraçado, alguns comentaristas que defendem o Zubeldia sempre inventam alguma desculpa quando o São Paulo não consegue vencer. Empatou em casa na estreia contra o Sport, aí é falta de elenco. Depois não venceu o Fortaleza também jogando em casa. Tem bastante jogadores machucados, que não sei o quê. Agora perdeu em casa pro Mirassol. Não, é porque os jogadores estavam cansados, porque jogou na terça-feira e depois jogou no sábado. Isso é um absurdo, né, galera? Jogadores profissionais jogar numa terça-feira, aí perder um jogo no sábado. Alguns comentaristas vêm falar que é porque estava cansado. Não faz nenhum sentido. E se no Campeonato Brasileiro a situação está mais complicada, já na Libertadores basta um empate para o São Paulo hoje para se garantir na primeira colocação do grupo D, já que no momento o São Paulo lidera com 11 pontos. Em segunda aparece o Libertad com 8, já o Talheres e o Alianza Lima aparecem em terceiro e quarto lugar, apenas com 4 pontos. Outra coisa que eu não concordo com alguns comentaristas é que o São Paulo tinha que poupar alguns jogadores para hoje ou para sábado contra o Bahia. Não faz nenhum sentido na minha opinião, até porque resta apenas 3 jogos antes da parada para o Mundial de Clubes. Então o São Paulo vai jogar hoje, depois só no sábado, depois só no dia 12, né, de junho contra o Vasco. Vai ter 12 dias de folga entre o Bahia e o Vasco da Gama. Aí vai ter a parada para o Mundial de Clubes e o São Paulo vai voltar a jogar só no dia 12 de julho, depois de um mês de folga. Então o Tricolor tem que usar a força máxima, né, galera? Para garantir a primeira colocação do grupo D da Libertadores e depois tentar fazer o máximo de pontos possíveis no Campeonato Brasileiro. Até porque depois da parada, o São Paulo vai ter um confronto direto pelas oitavas de final da Libertadores, oitavas de final da Copa do Brasil e uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro. Vai jogar fora de casa contra o Flamengo, depois fora de casa contra o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude, em casa contra o Fluminense e fora de casa contra o Internacional. E saiu no GE os treinadores que mais utilizaram a base desde 2022. O Rogério Ceni utilizou 37, o Luiz Zubeldia 27, o Dorival 23, o Thiago Carpini 14 e o Milton Cruz 7. Lembrando, né, galera?
O Luiz Zubeldia só começou a utilizar a base porque o Lucas Moura, o Oscar e vários jogadores começaram a sofrer lesões. Senão ele não ia começar a colocar, né, galera? Até porque no Campeonato Paulista ele era muito criticado porque não colocava a base para jogar e insistia no erro. Eu acho muito engraçado alguns comentaristas que criticam a torcida porque falava isso do Zubeldia antigamente, que ele não utilizava a base, que ele insistia com o Luciano ali no meio, e ele mudou algumas coisas, né, galera? E o São Paulo evoluiu. Mas agora ele está começando a utilizar o Luciano no meio-campo e o São Paulo começa a jogar mal novamente. Então, na minha opinião, o Zubeldia tem sim que ser demitido do comando do São Paulo. Eu já falo isso desde o fim do ano passado, né, galera? Vamos ver agora com a parada para o Mundial de Clubes se depois o time mostra mais evolução, porque ele já está mais de um ano no comando do São Paulo. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!